Meus irmãos e minhas irmãs, celebrando hoje o dia de Nossa Senhora da Rosa Mística, a palavra de Deus traz para nós todo esse desejo de Deus de que Maria sempre estivesse presente no plano da salvação. Por isso que a gente rezou no tema desta festa que Maria é a vocacionada do Pai. Maria é a chamada do Pai para fazer com que a vida de Jesus Cristo fosse uma vida, de fato, voltada àquilo que Deus quis, que é a nossa salvação, que é o perdão dos nossos pecados. E em Maria a gente vê o exemplo também dessas outras mulheres, como o caso da rainha Esté, que a gente viu na primeira leitura, de sempre estar a serviço de quem mais necessita, de sempre se colocar a serviço de quem de fato precisa. E assim a gente percebe que Maria, ao também nos chamar por ser a vocacionada do Pai, a mãe das vocações, a gente também assumir a nossa vocação, ou seja, o nosso chamado enquanto filhos de Deus para servir pela causa do reino, ela simplesmente diz também para nós: fazei o que ele vos disser. Fazei o que ele vos disser. Esse é o pedido de Maria, a única frase que a gente tem no Evangelho que nós rezamos hoje, de Maria lhe dizendo de fato: fazei o que ele vos disser, falando para aqueles que estavam servindo, para que de fato a gente aprenda a fazer a vontade de Deus. Porque Nossa Senhora da Rosa Mística, quando ela aparece, ela traz uma mensagem pedindo para a gente uma vida de oração, pedindo uma vida para a gente de penitência, de fato, de conversão. Então fazer o que Cristo quer, fazer o que o Senhor quer, é de fato viver uma intimidade com Ele, é de fato viver uma entrega a Deus. É por isso que a gente busca o exemplo na Mãe Maria. O nosso desejo de venerar Maria Santíssima é de nos assemelhar a ela. É também de deixar ser preenchido pela ação de Deus em nossas vidas. E a gente sempre recorre a Maria quando a situação nossa, a gente está precisando muito. Quando nós também nos encontramos como estes pobres necessitados de mãe, esses pobres necessitados do amor de Maria. A gente busca ela nas nossas necessidades para que ela também chegue para nós e diga: faça o que ele diz, faça o que Deus diz. E assim deixar-nos preencher pela ação dele, pela ação transformadora, pela ação salvadora de nosso Deus. Então quando a gente olhar sempre para Maria e contemplar na sua imagem o desejo de Deus de nos dar uma mãe, que a gente tenha a certeza de que é uma forma de Deus mostrar que nós não estamos sozinhos. É a forma de Deus mostrar que a gente pode alcançar a vida em Cristo a partir de Maria. É por isso que a gente busca chegar até Deus através das mãos de Maria. É por isso que a gente eleva a Deus nossas orações através das mãos de Maria. Porque a gente sabe que a gente pode recorrer a uma mãe. A gente sabe que a gente pode recorrer a ela, que nunca desampara os seus filhos. Isso para mostrar, meus irmãos e minhas irmãs, que a nossa relação que a gente tem com os nossos familiares, essa relação de poder contar com eles, mostra que a gente também tem uma relação de familiaridade com Deus. Olha o contexto em que a palavra do Evangelho mostra hoje. É um casamento. Ali de fato está se tornando uma família, aquele casal. E não podia faltar uma coisa, que era a alegria. Não podia faltar de fato o símbolo da alegria naquele casamento. Como não pode faltar na nossa vida e na nossa vocação o símbolo da alegria. Não uma alegria boba, mas é uma alegria que contagia a gente para de fato continuar servindo e amando Jesus Cristo. Porque às vezes o que a gente mais faz no serviço a Jesus é reclamar. É achar que as coisas estão ruins, é reclamar de tudo, é questionar tudo. É isso que a gente mais faz. Menos viver a alegria que proporciona. Você vê a preocupação de faltar. Não pode faltar esta alegria, não pode faltar esse desejo de estar ali servindo a Jesus. E às vezes é isso que a gente está deixando faltar na nossa vida. A gente deixa faltar demais esta alegria, este desejo de servir a Cristo. A gente está até aqui, está servindo, diz que é de Deus, mas a gente sempre faz o contrário. A gente sempre reclama, sempre questiona, sempre busca confusão, sempre busca fazer com que, de fato, a vontade de Deus, o fazer o que Ele vos disser, não aconteça.
A gente faz isso no servir a Deus, a gente faz isso no viver em família, a gente faz isso na vida em sociedade. Ultimamente a gente anda assim, sempre destruindo as relações que Deus criou. Sempre destruindo aquilo que é o desejo de Deus para nós, que é esta alegria. Que é esse desejo de ajudar o próximo, que é esse desejo de fazer aquilo que Ele diz. E se nós somos chamados por Deus a viver desta forma, a nunca deixar que este vinho da alegria falte, por que a gente insiste em sempre tirar ele do meio de nossas vidas? Por que a gente insiste em deixar de fato faltar este vinho da alegria? Este sentido de fato de pertencer a Cristo, esta alegria de fato de pertencer ao nosso Deus. Porque é muito bom a gente chegar, a gente rezar a Maria, a gente pedir as nossas orações, mas quando Maria fala, fazei o que Ele vos disser, aí a gente já começa a voltar com o pé atrás. Porque a gente não consegue muitas vezes fazer o que Ele está dizendo. A gente diz sim, a gente balança a cabeça, a gente confirma, mas a gente não vive. Então a gente precisa recuperar isso, todos nós. Precisamos recuperar esse desejo de viver, de fato, conforme a vontade de Deus. Para não deixar que aquela última talha que estava lá faltasse, que é Jesus. Jesus não pode faltar na nossa vida. Jesus não pode faltar nas nossas relações. Jesus não pode faltar nos nossos projetos. E às vezes Ele falta por nossa própria culpa. Ele falta porque nós esquecemos de viver a vontade dEle, de fato nos sentir chamados e vocacionados por Ele. Então por isso, meus irmãos e minhas irmãs, que neste dia de hoje que nós honramos Maria Santíssima, a Senhora da Rosa Mística, que a gente possa de fato compreender qual é a vontade de Deus para as nossas vidas. Compreender aquilo que Deus nos chama a viver, nos chama a fazer. E isso perpassa pela história nossa de vida. Isso perpassa pela história dessa comunidade. Alguns minutos atrás, antes de começar a missa, eu estava conversando com a Paulinha, que está ali, e ela foi me contando um pouco da história da comunidade. Eu não conheço muito, tem pouco tempo que está aqui. E ela foi mostrando como que o desejo de pessoas simples e humildes fez com que esta igreja, que não é simplesmente um templo, mas que somos nós, se tornasse o que ela é hoje. E se até hoje ela está aqui, frutificando, gerando frutos, é porque não falta este vinho da alegria. Não falta alegria diante de pessoas simples, batalhadoras, com desejo de Deus, mesmo com as dificuldades da vida, não desistiram de fazer com que essa igreja, de fato, fosse a igreja de Jesus Cristo. Não deixaram, de fato, faltar o vinho da alegria. E a gente que está aqui hoje, diante de pessoas que já passaram, diante de pessoas que talvez não estão mais aqui, a gente também não pode deixar faltar esta alegria. Não pode deixar faltar esse desejo de homens e mulheres que fizeram com que esta igreja fosse o que ela é hoje. Fizesse com que a devoção à Nossa Senhora da Rosa Mística é hoje para nós que participamos aqui. Que é sempre o desejo de Maria nos chamar a estar com ela. Desejo de vida de oração, desejo de penitência, desejo de conversão, de vida nova, desejo da alegria que vem do Senhor. Então que a gente de fato não deixe faltar esse vinho, tanto aqui como na nossa vida. Então abra os olhos e comece a perceber aonde está faltando esse vinho da alegria, aonde está faltando esse desejo de Deus de estar conosco. E sempre, e por toda a vida, você que é chamado por Deus, vocacionado também do Pai, faça o que Ele diz. Faça a vontade dEle. Porque hoje nós contamos a nossa história assim, para aquelas gerações que virão depois, e também vão querer perpetuar este vinho da alegria que não falta entre nós. Por isso, meus irmãos e minhas irmãs, peçamos a Maria Santíssima, nossa Mãe, a Senhora da Rosa Mística, que com o seu desejo de conversão para todos os seus filhos e filhas, ela que sofreu também as nossas dores diante de um mundo dilacerado, que agora traz em seu peito as rosas destes pedidos de oração, desses pedidos de penitência e sacrifício e de conversão, possa nos inspirar a viver uma vida de santidade, fazendo sempre a vontade do nosso Deus. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo.